Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Escola Online e hoje nós vamos resolver o PET 3, volume 1, semana 2 de Física, e o tema Luz e Cores. Mas antes da gente continuar nossa aula, lembre-se do final de você se inscrever e ativar as notificações no YouTube. Acompanhe a gente no Instagram, visitar nossa plataforma que está show de bola e levar a gente para onde você quiser, que agora a gente também tem o nosso podcast. Legal, não é não? E aí, vamos começar? Meu nome é Moraes, eu sou seu professor de Física do Escola Online e só falta a vinheta para a gente começar. Produção, solta a vinheta aí! Então vamos lá. O tema de hoje é luz e cores. Primeira coisa é a gente lembrar que luz é uma onda eletromagnética. E dentro dessa onda, dessa faixa de ondas eletromagnéticas, você tem a faixa de luz visível e não visível. Nós vamos tratar aquela faixa da luz visível, que vai do vermelho ao violeta. Vai aquela da faixa de menor frequência para de maior frequência. E é bom a gente também entender o que a gente chama de luz policromática e a luz monocromática. Luz policromática é aquela formada por mais de uma cor, mais de uma frequência. E a luz monocromática é feita de uma única frequência. Um bom exemplo que a gente tem disso é a luz branca, que é uma luz policromática. É a soma de todas as cores. E é possível verificar isso através de dois experimentos. Um deles é quando você tem a luz do Sol, por exemplo, passando dentro de um prisma. À medida que você tem uma variação de velocidade ao mudar de meio, você tem essa decomposição da luz exatamente variando da faixa do vermelho até o violeta, mostrando que ela é a soma de todas as cores. Uma outra experiência inversa é o que a gente chama de disco de Newton, que consiste basicamente de imitar um disco com todas as cores do espectro visível. E à medida que você vai girando, ao atingir uma determinada velocidade, as cores se juntam e aí você tem como resultado o branco. Legal? Então, luz branca é uma luz policromática e a soma de todas as cores. Você não precisa, de repente, juntar todas as cores do espectro visível. Basta que você trabalhe apenas com 3 cores aditivas. Essas cores são formadas pelo vermelho, verde e azul. À medida que você junta o vermelho, o verde e o azul, a soma das 3 cores, você vai ter o branco, como você pode ver nessa figura. Assim como você também pode juntar 2 a 2. O vermelho com o verde, você obtém o amarelo. O verde com o azul, você encontra o ciano. E o azul com o vermelho, você vai encontrar o magenta. Essas cores são cores conhecidas como cores complementares ou secundárias. Cuidado! Misturar faixas de frequências diferentes não é a mesma coisa que pintura mecânica de canetinha, de lápis de cor, tá? É bem diferente a ideia. Outro detalhe é o que a gente chama de cor. Uma cor que você vê, por exemplo, que é o vermelho, ela só é vermelha quando você tem a luz branca incidindo sobre ela. E aí, uma superfície vermelha absorve todas as cores e só reflete até seus olhos a cor vermelha. Então, Moraes, quando eu vejo, por exemplo, o azul, eu estou vendo na realidade que a luz branca incide sobre o azul absorve todas as cores e só reflete para os meus olhos o azul. Perfeito. Quando você tem, por exemplo, a cor amarelo, porque ele foi observado na luz solar. E esse corpo amarelo foi levado por uma sala escura. E dentro dessa sala escura, você ilumina esse corpo amarelo com a luz branca. Uma vez que a luz branca incida sobre essa superfície amarela, o amarelo vai absorver todas as cores e só vai refletir para você amarelo. Nessa mesma sala escura, ilumine a superfície com a luz amarela. Bom, com a superfície amarela, ela reflete a luz amarela e você vai ver amarelo. Mas se por um acaso você incidir sobre essa superfície num quarto escuro, por exemplo, uma luz vermelha, a superfície amarela, que absorve todas as cores, absorverá inclusive o vermelho. E aí, você não tendo reflexão,
ausência de cor, você vai ter o preto. Então, como é que é? Se eu tivesse levado esse corpo amarelo para uma sala escura e tivesse iluminado com a luz azul, uma vez que ela é amarelo, ela absorve todas as cores, inclusive azul. E na ausência de reflexão, você tem o preto. Vamos lá, então, trabalhar? Atividade 1. Nos 3 feixes de luz de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma sala como mostra a figura. O feixe 1 é vermelho. Então, vamos escrever aqui que ele é vermelho. Vou botar VM, vai? Vermelho. E ele é projetado, e o vermelho vai aparecer aqui embaixo. Vermelho. O 2 é o verde. Está aqui. E ele projetado vai dar verde aqui. E o 3 ele fala o que é o azul. Projetado, ele vai estar aqui. E por que eu estou dizendo que ele vai ser projetado, ele vai aparecer nessas posições? Porque a gente está obedecendo o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Se 2 ou mais raios luminosos se cruzarem, suas trajetórias não serão alteradas. Então é natural que em B apareça o azul, em C apareça o verde e em D apareça o vermelho. Mas exatamente essas 3 cores juntas, as 3 cores primárias, quando ficam juntas, elas vão dar para você a soma de todas as cores, que é o branco. E ele fala exatamente essa condição. Os 3 feixes se cruzam na posição A, que está aqui, e atingem os antepares em B, C e D. Então, em A, você vai ter a soma de todas as cores, então você vai ter o branco. Caso você não lembre, olha ele aí, a soma de todas as cores, você tem o vermelho, você tem o verde e você tem o azul. É o que você vê quando está escrito no cantinho assim, RGB. Red, Green and Blue. RGB, você tem as 3 cores primárias e a soma de todas as cores, quem que você tem? O branco. E as cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, vamos lá. O A, você já sabe que tem que começar com branco. Então, letra C e E excluída. Logo depois, em B, é o azul. Então, branco e azul. Branco e branco, não. Branco e vermelho, não. Branco e azul, ok. Depois, em C, o verde, que está aqui. E em D, você vai ter quem mesmo? O vermelho. A alternativa correta, letra D de dado. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Analise as situações abaixo e responda o que se pede na atividade 2. Um objeto que se apresenta branco, quando se exposto à luz solar, é colocado em um quarto escuro. Então, quando ele é exposto à luz solar, ele apresenta o branco. Não podemos esquecer que a luz solar é composta de todas as cores. E o branco também é composto de todas as cores. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática amarela? Então, como é que é o negócio? Você pega um objeto branco, vai para um quarto escuro e incide sobre ele uma luz amarela. Como o branco é composto de todas as cores, ele reflete todas as cores, inclusive ele vai refletir para você o amarelo. Então, qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática amarela? Você vai obter amarelo. Beleza? Letra B. Um objeto que se apresenta branco quando exposto à luz solar é colocado no quarto escuro. Então, vamos lá novamente. Um objeto branco. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática azul, ou seja, de frequência azul? Lembre-se que o branco faz o que mesmo? Reflete todas as cores, inclusive ele reflete quem mesmo? O azul. Então, qual será a cor do objeto? Azul. Na atividade C, um objeto se apresenta amarelo quando exposto à luz solar. Então, espera um pouquinho. Se ele se apresenta amarelo, ele absorve todas as cores e só reflete amarelo. Legal? Então, vamos lá. Objeto amarelo. E qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz azul monocromática? Se ele é amarelo, ele absorve todas as cores e só reflete amarelo. Então, ele vai absorver o azul e não vai refletir nada. Ausência de reflexão, o que você tem é a cor escura, a cor preta. Então, qual será a cor desse objeto? Ausência de cor.
a ausência de cor, que ele tem absorção total, então preto. Atividade 3. Explique o que aconteceria com as cores das bolas ao lado se fossem iluminadas com uma luz monocromática vermelha. Acreditamos que as cores que apareçam nas bolas sejam aquelas que sejam visíveis com a luz solar, tá? Com a luz branca. Então, se você tem uma superfície branca, o branco tem a característica de refletir todas as cores. Então, ao incidir o vermelho, ele reflete o vermelho. Aqui você tem uma bola preta. A ideia de uma superfície preta é que ela absorve todas as cores. Se ele absorve todas as cores, a bola preta não refletirá nada. Bola vermelha. Se você tem uma superfície vermelha, a característica do vermelho é absorver todas as cores e só refletir o vermelho. Se você tem uma superfície azul, azul na luz solar, quer dizer que ele vai absorver todas e só reflete o azul. Como você incidiu o vermelho, ele absorve o vermelho e na ausência de cor, você vai ter o que mesmo? Preto. Então, explique o que aconteceria com as bolas ao lado se fossem iluminadas com uma luz monocromática numa sala escura. Então, vou botar aqui, ó, numa sala escura. Legal? Então, vermelho reflete branco, vermelho no preto não reflete nada, é totalmente absorvido, vermelho no vermelho reflete o vermelho, e o vermelho sobre o azul é totalmente absorvido, e você vai ter a ausência de cor, o preto. Então, vamos lá, gente. Um técnico, atividade 4, foi incumbido de criar uma iluminação de palco com as cores da bandeira brasileira. Admitimos que o palco seja branco para poder refletir todas as cores que você tenha por objetivo. No entanto, ele tem apenas holofote de 3 cores, azul, verde e vermelho. Legal. Explique o que ele pode fazer para realizar o seu trabalho. Então, eu já escrevi aqui que as cores da bandeira brasileira, vamos colocar aqui para a gente, as cores da bandeira brasileira, como verde, amarelo, azul e branco. O verde não há problema nenhum porque ele tem o holofote verde. Então, basta acender apenas o verde, admitindo que o palco não seja de outra cor, que não seja branco. Se fosse vermelho, se acender o verde, ia dar preto. Então, acreditamos que o palco seja branco e ao incidir o verde, ele reflete apenas o verde, então uma cor está resolvida. Você quer fazer o amarelo. Aí você lembra das cores primárias, vermelho com verde, vai dar um amarelo para você. Então, você vai acender o vermelho, o holofote vermelho e o verde. Que daí na região sobre a oposição, você vai ter o amarelo, dá para ver pela figura. Outra cor que você quer é o azul, mas holofote azul você tem. Então, basta acender apenas o azul. E você quer o branco. O branco você vê que é essa região central, é a soma de todas as cores. Então você vai acender os 3 holofotes. E aí você tem as 3 cores primárias e juntas vão dar o branco para você. Na questão, ou melhor, na atividade 5, Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava a cor vermelha, quando iluminado pelo sol. Então, por que a cor é vermelha? Porque ela tem a característica de absorver todas as cores e só refletir aos seus olhos o vermelho. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido, o vermelho. Sabemos que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora, com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo. Então, vamos colocar um vestido vermelho, e você sabe que na luz branca
ele vai refletir o vermelho. Mas se você incidir uma luz verde sobre o vermelho absorve todas e você vai ter ausência de cor. E ausência de cor, preto. Então, vamos procurar um aqui. Verde, preto. Opa, preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha e absorve as demais. Alternativa correta, letra B de bola. Atividade 6. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou a cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azurra, azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Quando a cena foi ao público, a bandeira apareceu. Então vamos lá. Ela é azul e branca. Azul, porque absorve todas e só reflete azul. E o branca, a cor branca, reflete todas as cores, porque é formada de todas as cores. Incido amarelo. O amarelo sobre azul vai ser absorvido, e uma vez que ele absorve, sem reflexão, ausência de cor, preto. Por ser branco, o branco reflete todas as cores, inclusive amarelo. Então, resposta preta e amarela, letra D de dado. Atividade 6. Antes do jogo da final de um importante campeonato de futebol, houve uma apresentação artística com dança. No centro do campo estava uma grande bandeira nas cores branca, vermelha, amarela. Sabendo que o branco reflete todas, o vermelho absorve todas, só reflete o vermelho, e o amarelo também absorve todas, só reflete amarelo. Sabendo que o jogo aconteceria à noite, qual seria a cor da bandeira, vista por um observador na arquibancada, caso todo o estádio fosse iluminado com uma luz monocromática de uma frequência só, vermelha? Então vamos lá. Luz vermelha no branco. Ele vai refletir para você todas as cores, inclusive vermelho. Vou incidir vermelho no vermelho. Como ele reflete apenas o vermelho, vermelho chega aos seus olhos. Vermelho no amarelo. Ele absorve toda, só reflete o amarelo. Como incidiu o vermelho, ele absorve o vermelho e não reflete nada. A ausência de cor, preto. Então, alternativa, vermelho, vermelho e preto. O que você vai ter? Letra E. Ops. Letra E. Vermelha e preto. Isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Sou o Moraes, professor de Física da Escola Online, e espero vocês na próxima aula. E não esqueça de deixar seu joinha aí embaixo, seu like, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações. Legal? Beijão para você, até a próxima aula.